Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Temporal Quantic Game, o canal do videogame retrô e dos seus assuntos atuais. Pessoal, vamos continuar falando sobre sucessão de sistemas? Bom, eu trouxe num vídeo anterior perguntando para vocês se o Microsoft Xbox era de fato o sucessor espiritual do Sega Dreamcast. E com isso então, eu trouxe as minhas observações e cheguei a uma conclusão de que de fato o Xbox clássico não é aí o sucessor espiritual do Dreamcast, nem de forma direta e nem indireta. E por que eu trouxe isso? Pelo fato de mostrar para vocês que são arquiteturas totalmente distintas e diferentes uma das outras, né? O Xbox é praticamente um PC fraco, disfarçado de console, né? Porque ele usa um Pentium 3, né, como processador CPU ali principal, e ele também lidar com a sua GPU é a NVIDIA, né? Ali NV2A, né? Enquanto a CPU do Dreamcast é o processador Hitachi superescalar, né? SH4, enquanto a GPU do Dreamcast aí é a PowerVR2, conhecido como CLX2, ou então codinome Holly, a qual ali trabalha por renderização por blocos, a qual a GPU do Xbox não faz isso, ok? Então assim, são muitas coisas diferentes, né? Eu não trouxe a parte de renderização por bloco no último vídeo, mas eu já estou aqui fazendo esse acréscimo para vocês, só para vocês verem a diferença na arquitetura, né? E qual que é o meu objetivo então? O meu objetivo aqui é mostrar para vocês é que muitos fanboyistas consideram sistemas diferentes sucessores uns dos outros, né? Só pelo fato que muitas dessas pessoas tendem a observar algumas similaridades externas dos hardwares, como aí o joystick, né? Os acessórios externos e alguns jogos que foram lançados posteriormente para um determinado sistema, né? E com isso então a pessoa tende a fazer uma equiparação aí muito fanboyista e comete um erro grotesco ao classificar sistema da mesma geração como se fosse sucessor de um dos outros, né? Pois isso, ele esquece fatores que são muito importantes, que é o fator da arquitetura do console, né? E as propostas diferentes a qual cada um traz, né? Pensando nisso então para vocês, eu montei aqui então 4 observações, né? A qual vai auxiliar vocês aí, quando vocês forem fazer comparações aí, equiparação, se uma arquitetura substitui a outra, né? Se realmente se um sistema, por exemplo, de videogame é sucessor de um determinado sistema de videogame, então com isso então, aí vocês podem falar, essa arquitetura realmente é sucessora direta, essa é sucessora indireta, ou essa aqui não é, né? Então com isso então eu vou trazer isso para vocês aqui. É o seguinte, olha, para que um sistema seja realmente o sucessor de um outro, os fatores a considerar serão o seguinte: o primeiro fator mais importante, pessoal, que vocês têm que entender para ser considerado aí se eles são realmente aí sucessores um dos outros, ok? Primeiro fator, se são de geração diferente, porque se são de geração diferente já é o primeiro fator, né? Já é o primeiro fator. Se são de geração diferente, então a gente já tem o primeiro passo. O segundo passo a observar é se existe retrocompatibilidade real por leitura de jogo e não por emulação, ou seja, isso se realmente o novo sistema que está sendo aí apresentado, ele consegue rodar todos os jogos do sistema anterior, né? Não por emulação, mas simplesmente por leitura real mesmo do jogo, como se fosse o próprio sistema original. Ok, pessoal? O terceiro fator é se esse novo sistema também, dentro dele, tem o código de BIOS, né, de CPU e de GPU, para que possa fazer esse boot aí real da leitura dos jogos, né, do sistema anterior, né, ou se então ele possui os chips físicos mesmo do sistema anterior, né, mesmo que de forma compactada ali, dentro do novo sistema, para que possa fazer isso, ok? Esse é o terceiro fator. E o quarto fator, pessoal, é o mais óbvio, né? O quarto fator é se a própria fabricante e desenvolvedora oficial desse novo sistema, né, declarar que esse novo sistema qual está sendo criado é de fato o sucessor do sistema anterior, né? Ou seja, e não você, pelo seu fanboyismo ou o seu achismo, determinar que isso
é de fato a sucessão, como se você fosse o engenheiro que estivesse projetando toda a arquitetura de hardware do novo sistema que vai sair. Essa é a dica que eu trago para vocês. Então, por isso que quando eu trouxe para vocês ali a pergunta, a comparação, se o Dreamcast ele era de fato ali um sistema que foi substituído pelo Xbox, e eu mostrei para vocês que não, que o Xbox não é o sucessor do Dreamcast, é pelo fato disso, né? Porque as pessoas, elas fazem esse tipo de comparação só para observar ali características clássicas, né? Observa, por exemplo, aqui, se você for olhar o botão, a cores do botão do Super Nintendo, então você vai ver que o Dreamcast, então, é o sucessor do Super Nintendo, né? Se for parar para pensar, né? E aí o Xbox, no caso, em tese, seria o do Dreamcast, mas também em tese o Nintendo New 3DS XL também seria o sucessor do Xbox. Pessoal, isso além de empobrecer aí o entusiasmo de hardware, a qual nós somos entusiastas, né, em questão, faz com que o fanboyismo ele é um problema aí das pessoas que gostam de videogame. O fanboyismo ele é como se o cara fosse religioso mesmo, cego, né? E o cara ele é religioso, você pode mostrar para ele todos os dados ali, o camarada ele não se toca, né? Ele prefere, ele sabe que você está certo, ele sabe que você mostrou todos os parâmetros ali, as diferenças, mas mesmo assim ele é teimoso. Então não adianta você discutir com o fanboyista não, tá? É perda de tempo, tá? Conselho que eu digo para vocês. Mas a história e dados verídicos estão aí para mostrar, né, que o Sega Dreamcast, né, não foi sucedido pelo Xbox. Como eu falei para vocês, ele foi usurpado pelo Xbox e com isso, então, Sega Dreamcast e Microsoft Xbox são sistemas totalmente diferentes, né? Só pelo fato aí que vocês entendem. E muitos costumam tratar isso também pelo fato que o Xbox recebeu muitos jogos do Dreamcast. Então, se fosse assim, por exemplo, o PlayStation 2 também seria um sucessor direto do Dreamcast, porque o PlayStation 2 recebeu ali o King Round 66, né? Ali, que é uma continuação do 18 Wheeler American Pro Trucker, né? A qual foi lançado por Dreamcast, né? Anteriormente. O PlayStation 2 recebeu o Virtua Fighter 4, né? O PlayStation 2 também recebeu ali o Shinobi, né? E também muitos outros jogos da própria Sega, né? O próprio Nintendo GameCube recebeu o Volleyball Beach, né, que é da Naomi 2, recebeu o Monkey Ball, né, da própria Naomi 2, recebeu também o próprio Sonic Adventure, né, o GameCube, que é o próprio mascote da Sega e a qual foi o carro-chefe de venda do próprio jogos para o Dreamcast, a qual aí ocupa o melhor jogo que vendeu para o Dreamcast. Então, se fosse assim, classificar um sistema sucessor outro só por causa de jogos, então o GameCube seria o sucessor do Dreamcast, né? Mas como vocês vê, não é bem assim. Mas a Microsoft trabalhou com a Sega para poder desenvolver o Dreamcast. Pessoal, a Microsoft trabalhou com a Sega só para desenvolver o sistema de SDK para fazer jogo para o Dreamcast, aí para ficar mais fácil os portes vindo de PC, pessoal. É só isso, nada mais. Então tudo que vier de forma semelhante, como cores de botões aí que são semelhantes um do outro, ou algumas particularidades, isso aí é apenas algo que está no próprio cenário de desenvolvimento de hardware, tá bom? Uma coisa que vocês têm que entender, depois eu vou trazer para vocês algumas diferenças aí da arquitetura do Dreamcast e do Xbox, eu vou trazer essas diferenças para vocês verem, só para você ver como é que é um abismo diferente, né? Vocês vão ver que, por exemplo, na sexta geração de consoles, né, existem todas as 4 arquiteturas, elas são totalmente independentes e diferentes uma da outra, né? Sendo que, claro, o Xbox é como se fosse uma espécie de PC fraco, né, ali introduzido no mundo dos consoles, né? Mas esse é assunto para outra ocasião, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, né? E visto aí, então, que não é as cores dos botões que vai fazer com que um sistema seja sucessor ao outro, né? Ou as semelhanças aí nos joysticks
dos controles em questão ou jogos que foram lançados aí para um outro sistema. Isso são apenas transações aí comerciais que, quando a Sega realmente deixou de ser uma produtora de hardware, ela passou a ser uma soft house desenvolvedora de game. Com isso, então, ela passou a portar os seus jogos para quem quisesse, né? Ela se vendeu, né, traindo o seu sistema promissor, a qual foi o Sega Dreamcast, né? E com isso, então, o Sega Dreamcast foi descontinuado cedo demais, tá certo, pessoal? E aí, então, o Xbox, então, foi aquele que usurpou de fato o Dreamcast. Volto a falar para vocês aqui. E com isso, então, né, é claro que ele recebeu as parcelas de jogos aí que seriam o carro-chefe pro Dreamcast, né? Se a Sega tivesse esperado um pouquinho mais de tempo, esses jogos sairiam pro Dreamcast. E aí o Dreamcast voltaria a alavancar suas vendas, né? Infelizmente, hoje muitos choram aí, né, querendo o Dreamcast de volta. Mas se no passado não tivesse sido vencido pelo hype da Sony, né, e também aí também internamente, né, na corporação da Sega, eles não tivessem se vendido, né, para a Microsoft aí em questão, né, para usurpar o Dreamcast, hoje nós teríamos aí um Dreamcast, né, que fosse bem continuado, que tivesse muitos jogos, e talvez até hoje a gente já estaria aí com um Dreamcast 3, 4 ou até Dreamcast 5 em questão, né? Mas quem sabe esse sonho se realiza novamente, né? E a gente volta a ter aí um Dreamcast, nem que seja portátil aí, né? Que usa o Dreamcast antigo como um deck, né? Em questão do tipo, né? Ou até mesmo um Dreamcast 2 que faça aí uma retrocompatibilidade total com o Dreamcast antigo, né? E com todas as ROMs dos sistemas de arcades muito famosos da Sega, né? Então é isso aí, pessoal. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like e também se inscreva no canal, tá certo? Então até lá e muito obrigado.